Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. E a nossa aula de hoje é correção do livro de atividades. Abram lá na página 49, capítulo 7, Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, número 1. Complete a cruzadinha a seguir com as palavras que correspondem às informações corretas sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Letra A. Em 1939, a Alemanha firmou um pacto de não agressão com a União Soviética, chamando o pacto de Ribbentrop e Molotov. Ribbentrop era ministro do exterior de Hitler, Molotov de Stalin. Letra B. Importante batalha ocorrida na União Soviética envolvendo as forças soviéticas contra as forças alemãs. Stalingrado. Letra C. O eixo integrado por Alemanha, Itália e Japão tinha a intenção de continuar suas ações de expansionismo. Letra D. A Segunda Guerra é geralmente dividida em três fases: a das vitórias do eixo e do equilíbrio de forças e a vitória dos aliados. Letra E. A Blitzkrieg, como era denominado a Guerra Relâmpago, passou a ser principal estratégia de ataque dos alemães. Era uma ofensiva tão rápida que não dava chance para o contra-ataque dos países alvos. Não sei se vocês sabem, eu acho que eu já contei para vocês em aula. Eles tomavam uma medicação criada pelos laboratórios da ciência alemã nazista, certo? Para a pessoa, no caso, os soldados nazistas, tomarem esse remédio, ficavam até 5 dias acordados. Vamos lá. Letra F. Princípio nazista que pregava o reconquista das fronteiras da Alemanha antes de 1914 e de territórios da Europa Oriental. Espaço vital. País africano invadido pelos italianos em 1935. Etiópia. Letra H. País invadido pelos alemães que levou à deflagração da Segunda Guerra. Polônia. Virando aí a nossa página. Questão número 2. O que levou os Estados Unidos a entrar no conflito em dezembro de 1931? O ataque dos japoneses à ilha do Havaí, em Pearl Harbor, destruindo parte das embarcações de guerra estadunidense. Enem, temos aí uma caricatura do Capitão América dando um soco em Adolfo Hitler. Vamos lá. A capa da primeira edição norte-americana da revista Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra, letra B, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. 4. Nos primeiros anos da Segunda Guerra, os alemães avançavam rapidamente e acumulavam cada vez mais vitórias. Há alguns fatores que levaram a guinada nessa situação e culminaram na rendição da Alemanha. Enumere algum deles. Vamos lá. Resposta. É possível indicar a entrada da União Soviética no conflito ao lado dos aliados em 1941. Ponto. A União Soviética o fez depois de os alemães ignorarem o pacto de Ribbentrop e Molotov e invadir o território soviético. Ponto. Com isso, os soviéticos esforçaram-se para expulsar os alemães e invadiram Berlim. Ponto. A entrada dos Estados Unidos dos lados aliados também alterou o rumo da guerra. Ponto. Os aliados promoveram a libertação da França a partir da Normandia, com a Operação do Dia D, e a libertação da Península Itálica, a partir da Sicília. Ponto. Com tais movimentos, tornaram-se difíceis para Hitler manter sua posição.
Número 5. A imagem a seguir mostra alguns dos efeitos da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos na cidade de Hiroshima, no Japão, em 1945. No caderno, responda as questões a seguir. Letra A. Por que os estadunidenses usaram a bomba atômica? Resposta: para forçar a rendição japonesa e acabar com a guerra no Pacífico. Também para se vingar do ataque a Pearl Harbor pelos japoneses. Letra B. Quais foram as consequências do uso dessas armas? Resposta: o aniquilamento das cidades grandes, numerosos mortos, feridos e mutilados. Letra C. Observe a imagem. O impacto produzido pela bomba atômica. Havia realmente necessidade de utilização a esse tipo de arma de guerra? Sim, na visão estadunidense, para mostrar a sua força de arma e assim os seus adversários, futuro adversário, ficarem com medo deles. Vamos lá. Número 6, página 51. O italiano Primo Levi foi um dos sobreviventes do Holocausto depois de ter sido enviado para Auschwitz. Ele assim escreveu diante de que foi libertado do campo de concentração. Você já deve ter lido o texto em casa, vamos lá. Com base na leitura do texto, em seus estudos, responda as questões a seguir. Letra A. Quem eram as pessoas enviadas para os campos de concentração? Pessoas consideradas inimigas ou indesejadas pelo governo nazista, em sua maioria judeus, mas também ciganos, homossexuais, comunistas, testemunha de Jeová, quem mais? Deixa eu lembrar aqui. Ciganos, homossexuais, comunistas, testemunha de Jeová, negros e assim vai. Letra B. Qual era a função do campo de concentração para os nazistas? Resposta: as pessoas eram enviadas para os campos de concentração a princípio para realização de trabalhos forçados. Ponto. Com o desenrolar da guerra, a eliminação das pessoas perseguidas pelo regime nazista aumentou e assim o número de cada vez maior de pessoas foi enviando para os campos a fim de serem mortas em câmaras de gás. Letra C. Com base no relato do Primo Levi, como podemos compreender a vivência nos campos? Resposta: como o texto dá a entender, sobreviver em um campo era bastante difícil. Ponto. De modo geral, as pessoas eram submetidas a trabalhos pesados e extenuantes, sem alimentação e condições de trabalho adequadas, uma vez que não havia interesse pela vida e pelo bem-estar dos indivíduos ali mantidos. Letra D. Como os campos se tornaram de conhecimento geral? Resposta: ao fim da Segunda Guerra Mundial, soldados da Tríplice Aliança libertaram as pessoas encontradas nos campos, revelando para o mundo a situação em que viviam e os horrores experienciados nesses locais. Não, assim, essa é a resposta do livro. Mas não vou mentir para vocês, não. Os países aliados, mas algumas religiões, como a Igreja Católica e o luterismo, eles tinham consciência do que acontecia nesses campos de concentração, sim, tá? Mas eles fingiram que não sabiam. Mas, claro, depois que esses campos começaram a ser descobertos pelos aliados, eles viram que a coisa era até pior do que eles já sabiam, tá? Mas falar que os aliados e alguns setores religiosos dizer que não sabiam, estão mentindo.
Vamos lá, letra E. Por que o autor afirma que era difícil alegrar-se mesmo após a libertação do campo? Resposta: porque, vírgula, como ele indica, vírgula, novas dificuldades começavam para os sobreviventes. Muitos estavam doentes, desnutridos e sem seus familiares e sem condições de voltar para casa. Ponto. Além disso, retomar a vida normal depois de uma experiência como essa era outra dificuldade enfrentada. Realmente, muitos que ficaram nos campos de concentração, né, os judeus principalmente, eles, por exemplo, não conseguiram nem recuperar o que os nazistas, né, tinham roubado deles. Para vocês terem uma ideia, muitos, depois de ter sido recuperado, acabaram vindo ou aqui para a América, principalmente Estados Unidos, ou logo depois da Segunda Guerra Mundial vai ser fundado o Estado de Israel. Aí muitos deles também foram lá para a região da Palestina, em Israel. Vamos lá, página 52, tá? Capítulo 8, o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, número 1, assinale a alternativa correta sobre os acontecimentos do período posterior à Segunda Guerra. Vamos lá, a resposta correta é a A, a C e a E, tá? Número 2, analise a afirmativa a seguir e assinale via verdadeiro e falso. E em seguida, que as alternativas que correspondem às sequências corretas e justifique as afirmativas falsas. Vamos lá. A número 1 é falsa, a número 2 é verdadeira, a terceira é verdadeira, a quarta é falsa e a quinta é verdadeira. Tá? Então a resposta seria a letra B, F, V, V, F, V. Vamos lá, vamos justificar aí as falsas. Vamos lá. A número 1, que é falsa, a OTAN foi uma força militar criada pela União Soviética. Não, pelo contrário, foi criada pelos Estados Unidos, que era um pacto militar na qual os países capitalistas se juntariam em caso de uma invasão por parte de países comunistas. E assim poderiam declarar guerra, tá? Vamos lá. Outra que é falsa é o Pacto de Varsóvia, foi uma aliança militar entre os países do bloco capitalista. Aí é o contrário, tá? O Pacto de Varsóvia foi um pacto criado pela União Soviética para os países que eram comunistas, pelo mesmo critério militar. E se caso algum país comunista fosse invadido por um país capitalista, aí também teria uma guerra. Vamos lá, número 3. Em dezembro de 1948 foi proclamado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que deveria ser seguido por todos os Estados membros da ONU. Letra A. Por que esse documento e essa organização foram criados? Resposta. Eles foram criados com o intuito de prevenir novos conflitos e promover os direitos individuais inalienáveis entre todos os povos que fazem parte da organização. Letra B. Historicamente, vírgula, qual era o efeito da criação de organizações como essa sobre o cenário internacional? Vamos lá. Resposta. Logo após o fim da Grande Guerra, foi criada a Liga das Nações, que também tinha o objetivo de evitar conflitos, porém com alcance menor, pois nem todas as grandes potências da época aderiram a ela. Ponto. A ONU conseguiu reunir um número maior de países membros. Ponto. Ao mesmo tempo, a proximidade entre as duas guerras mundiais mostrou que o mundo podia facilmente voltar a uma vivência de conflitos, vírgula, o que ajudou a reforçar a importância de se evitar esse tipo de situação. Número 4, página 53, tem um texto, com certeza vocês já leram. Sobre o contexto abordado, assinale afirmativas corretas. As afirmativas corretas é a letra A e a letra E, tá? Número 5, outro textozinho aí. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda as questões. O que foi a Guerra Fria?
foi o período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, iniciando após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ponto. Em resumo, foi uma disputa indireta de ordens políticas, militar, tecnológicas, econômicas, sociais e ideológicas entre as duas nações e suas zonas de influência. Vamos lá, página 54. Por que o autor afirma que poderíamos caracterizar a relação entre Estados Unidos e União Soviética como uma paz quente? Resposta: porque a Guerra Fria foi uma guerra não declarada entre Estados Unidos e a União Soviética, vírgula, ou seja, vírgula, não houve confronto direto entre as duas potências. Letra C. De que forma os países demonstraram seu poderio naquele momento? Resposta: por meio de sua influência econômica e cultural sobre os países do terceiro mundo, da participação nas corridas armamentistas, espacial, entre outros aspectos. Essa aqui é a resposta do livro. O que eu não concordo aqui sobre países de terceiro mundo, negativo. Países de terceiro mundo, quando apareceu aqui, né, após a Segunda Guerra Mundial e nessa Guerra Fria, na realidade os Estados Unidos era o chamado de primeiro mundo, os países comunistas eram de segundo mundo, e países de terceiro mundo eram aqueles que não faziam parte, certo, desses dois grupos. Nem era influenciado pelos Estados Unidos, nem era influenciado pela União Soviética. Então eram considerados países do terceiro mundo. Muitos desses países que fizeram parte disso foram países, por exemplo, africanos, tá? Como eram países muito pobres, então eles relacionaram países pobres com países de terceiro mundo. Tanto é que o Brasil era considerado país de terceiro mundo, erradamente. Por quê? Porque o Brasil apoiava os Estados Unidos. Então, assim, deveria ser considerado país de primeiro mundo, tá? Agora não. Agora, como acabou a Guerra Fria, o Brasil é país em desenvolvimento, tá? Então essa aí é uma correção que eu estou fazendo em relação aos países que é considerado terceiro mundo. Vamos lá, 6. A imagem a seguir é uma das mais famosas relativos ao Muro de Berlim. Nela vemos construção em sua fase inicial, quando demarcação era feita apenas com arames farpados. O soldado alemão Konrad Schumann, que deveria manter seu posto, decidiu desertar e pulando para o lado capitalista. Vamos lá. A respeito do Muro de Berlim e da imagem acima, analise a afirmativa a seguir. Estão corretas somente a afirmativa 2, 3, 4 e 5. Então é a letra C. Tá? Pessoal, assim termina a correção do nosso livro de atividades, tá? E espero aí que vocês tenham entendido. Estudem e até a próxima videoaula. Um abraço!